O poder sobrenatural da fé. Olá, eu sou o pastor Samir, seja muito bem-vindo ao meu canal Sabedoria que vem do Alto, e no vídeo de hoje falaremos sobre a fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, nós encontramos a seguinte expressão: porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Em outras versões da Bíblia usa a expressão recompensador dos que o buscam. Mas a fé tem sido algo muito questionado por pessoas. Muitas pessoas se sentem como se não tivessem fé. Outras não entendem realmente o que é a fé. Mas no vídeo de hoje vamos esclarecer algumas coisas sobre a fé. Em primeiro lugar, eu queria deixar claro que fé não é algo que você pede a Deus. Há pessoas que oram a Deus pedindo fé, para Deus lhes dar fé. Porém, a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos diz, em Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na tradução da Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, diz, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então a fé, ela é gerada quando ouvimos a palavra e também, claro, quando lemos a palavra de Deus. Essa é a forma que a fé é gerada. Por isso a importância da pregação e do ensino. Por isso você vai ver no ministério de Jesus Cristo, ele sempre enfatizando o ensino. Quando Jesus se reunia com aquelas multidões, observe os textos registrados nos evangelhos, que primeiramente Jesus lhes ensinava acerca do reino. Depois curava os enfermos, expulsava os demônios e em algumas circunstâncias alimentou a multidão, multiplicando pães e peixes. Você olha para o ministério apostólico de Paulo, há uma ênfase muito grande no ensino e também uma recomendação forte para que a igreja busque o aprendizado, o conhecimento e o ensino. O apóstolo Paulo, ele é o grande doutrinador da igreja. Ele escreveu 13 epístolas, aproximadamente 70% do Novo Testamento. Aquilo que temos como a espinha dorsal doutrinária da igreja sai exatamente ou surge dos ensinos do apóstolo Paulo, que trata dos assuntos mais variados. E é muito importante a palavra de Deus na nossa vida, entre outras coisas, para este fim, para gerar a fé salvífica, ou seja, para que creiamos em Cristo como Salvador, e a fé que eu poderia chamar de sobrenatural, a fé, aquela fé que nos faz crer no milagre, numa resposta. Como pregador da palavra de Deus, estando há quase 30 anos no ministério pregando em vários estados do Brasil e em vários tipos de eventos, sempre percebi que era a pregação que gerava a fé, levando depois ao final, na ministração, como nós chamamos, aquela oração que fazemos no final, além de conversões, pessoas serem curadas, libertas, batizadas com o Espírito Santo. Mas primeiramente precisavam ouvir a palavra. No momento que eu estou ministrando, não raro, é normal olhar no rosto das pessoas e perceber que durante a ministração, à medida que você desenvolve a mensagem, o olhar das pessoas, de algumas das pessoas, parece que brilha. O Espírito de Deus leva a mensagem, introduz nos seus corações, gera a fé, como a própria palavra diz, e logo o coração está pronto. A fé, ela veio, ela fluiu, ela surgiu para receber aquilo que Deus tem para a pessoa. Eu quero ler um texto com vocês que eu considero
para mim, o melhor texto onde Jesus mesmo dá uma aula prática e teórica sobre a fé. Há muitas referências na Bíblia, muitas passagens bíblicas que falam sobre a fé. Em Hebreus, no capítulo 11, nós temos ali a menção da fé. No versículo 1 está a definição da fé. A fé é a certeza das coisas que se espera e a prova de fatos que você não vê. Naquela tradução chamada Bíblia Viva, que é uma paráfrase, este versículo está assim: que é a fé? A fé é algo que esperamos, nos aguardando logo ali na frente, ainda que agora nós não vejamos. Gosto dessa definição porque ela amplia e esclarece. E o mais importante de tudo no que tange a Bíblia não é só ouvir e nem só ler, é entender. Entender a palavra é o que nós precisamos. E este é um dos objetivos do meu canal. Antes de ler o texto, o qual eu vou discorrer em alguns minutos com vocês, eu quero dizer já de antemão, se você gostar deste vídeo, tem gostado dos conteúdos, por favor, dê o seu like, isso ajuda no crescimento do nosso canal. O nosso canal é novo, estamos trabalhando nele, sempre buscando a melhora no dia a dia. Ontem, no vídeo de ontem, eu testei aqui o microfone de lapela, a qualidade não ficou boa, o áudio não ficou bom. Então nós estamos buscando melhorar, vamos melhorar o vídeo, melhorar os equipamentos que nós usamos, queremos melhorar muito ainda este canal. Estamos começando agora, mas eu conto com a sua ajuda e você pode me ajudar dando o seu like, compartilhando com outras pessoas. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, acione o sino das notificações para que o YouTube ele envie, ele notifique os novos vídeos, porque se você não acionar o sino das notificações, o YouTube não enviará para você os vídeos que estaremos postando na sequência, gravando. E também, se você sentiu no seu coração de contribuir, de ajudar não só com o canal, mas também com o meu ministério, clicando aqui embaixo no vídeo, você abre a descrição, ali tem as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, e tem a minha chave Pix, onde voluntariamente você pode, se desejar, estar enviando uma oferta para ajudar no canal, mas também nos ajuda a desenvolver o nosso ministério evangelístico aqui nesta cidade por onde nós passamos. E também eu estarei colocando o seu nome na minha agenda de oração, onde quando eu recebo o Pix, o banco já notifica ali o nome da pessoa, eu registro na minha agenda de oração e todos os dias pela manhã estou orando pelas pessoas que contribuem. Isso não é só um reconhecimento pela oferta, pela ajuda, independente do valor, mas também uma obrigação da minha parte. Se você é um empresário, se você é um comerciante e contribuir, ajudar com o canal, sentir no seu coração, você pode aqui nos comentários me avisar, dizendo: Pastor Samir, eu enviei um Pix para você, esse é o nome da minha loja, este é o nome da minha empresa. Eu também estarei colocando no meu livro, na minha agenda de orações, e quero todos os dias orar pela sua loja, pela sua empresa, não só para que Deus multiplique a oferta enviada, porque Ele promete isso na sua palavra, mas para que Deus abra as portas dos negócios para você e que Deus abençoe seu estabelecimento comercial e sua empresa. Se você, porventura, não quer mencionar o nome aqui nos comentários da sua empresa ou comércio, você pode ir ao meu Instagram e, através do Instagram, então, você mandar uma mensagem para mim: Pastor, eu enviei um Pix e o nome da minha empresa ou da minha loja é este, e eu também estarei colocando na minha agenda de oração. Todos os dias pela manhã eu apresento estas pessoas a Deus, como eu já disse, num gesto de gratidão e reconhecimento também. Mas eu quero ler um texto da Palavra de Deus, que eu considero o texto clássico sobre a fé, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 11, nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo de número 12,
E está escrito assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. Versículo de número 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, credes receber, e tê-las eis. Muito bem, queridos, eu gosto desse texto. Como eu disse, há vários textos na Bíblia que falam sobre a fé. Mas aqui nós temos uma aula prática e teórica dado pelo próprio Senhor Jesus. É interessante o valor que Jesus dava à fé. Lendo os evangelhos, você vai perceber algo muito interessante, que toda pessoa que ia até Jesus buscando um milagre, e ele lhe tocava ou lhe dizia uma palavra de cura ou qualquer coisa parecida, ele sempre dizia assim: vá e seja feito segundo a tua fé. Em outros momentos ele dizia: vá e como tu creste, lhe será feito. Em certas condições, Jesus cobrava a fé dos seus discípulos, dizendo: ó homens de pequena fé, por que duvidastes? Em outras passagens, como a do centurião que manda pedir socorro pelo seu empregado, o qual ele gostava muito e está enfermo, mandando um grupo de religiosos ao encontro de Jesus. Eles insistem com Jesus, dizendo que ele era uma pessoa boa, amava o povo judeu, havia ajudado na construção da sinagoga. Jesus então segue com eles até a casa do centurião. Nesse meio tempo, o centurião, se sentindo indigno de receber o Senhor debaixo do seu teto, sabendo ele ser um pecador, ele manda um outro mensageiro com a seguinte mensagem: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu teto, mas eu sou um homem que entendo o que é ter autoridade, porque eu sou um homem que exerço autoridade. Eu digo a meus servos, vão, e eles vão, e digo, vem, e eles vêm. Então, por favor, aí aonde tu estás, diga uma só palavra, e eu creio que o meu servo, lá onde ele está, ele será curado. E a palavra de Deus registra que quando Jesus recebe esta mensagem, ele fica muito maravilhado e diz: nem em Jerusalém eu vi tamanha fé. Você percebe, meu irmão e minha irmã, como é importante a fé? Você percebe como que Deus valoriza esta crença clara, que eu sempre uso a expressão como a criança, né? Porque a criança, ela crê de forma pura. O adulto, ele começa a colocar pretextos. Ah, mas e se isso? E se aquilo? E não é isso que Deus quer de nós. Se você ler com atenção os evangelhos, você vai ver que Jesus se maravilhava com a fé pura. Com aquela fé que simplesmente crê. E é isso que nós precisamos ter. Quer mudar a sua vida? Aprenda a exercitar a fé. Quer experimentar milagres de Deus? Aprenda a exercitar a fé. Porque a fé é algo que se exercita, que se aplica a uma situação, que se aplica quando estamos orando e pedindo algo a Deus, para que Deus, por meio da nossa fé, nos responda. Porque conforme eu citei Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradá-lo. Deus olha para nós e busca ver em nós fé.
E nesse texto, a palavra começa dizendo, no capítulo 12, onde nós lemos, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Então ele vê uma figueira e se dirige Jesus a esta figueira para ver se tinha alguma coisa que comer. E não encontrando, pois o próprio texto diz que não era tempo de figos. Os apóstolos estando próximos a ele, Jesus olhando para aquela figueira diz: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Na expressão na tradução que eu usei aqui, Almeida Corrigida Fiel, tem até a expressão para sempre. Nunca mais alguém coma fruto de ti para sempre. E a Bíblia registra, Marcos registra, e os seus discípulos ouviram isto. No dia seguinte, quando eles estão saindo da cidade, passando pelo mesmo caminho, Pedro presta atenção e lembra-se e vê ali a figueira que agora estava seca. Segundo o relato bíblico, a partir das raízes, desde as raízes, estava toda seca. E então, lembrando-se, ele chama a atenção de Jesus dizendo: mestre, olha, a figueira que tu amaldiçoaste secou-se desde as raízes. E então, queridos, olha que interessante, porque parece que Jesus muda o assunto. Ele não fala nada da figueira. Porque a figueira ali não era a questão, era a aula que a figueira estava dando. A aula que ele estava usando a figueira como um elemento para dar. Porque a resposta dele à indagação de Pedro é esta: tenham fé em Deus. Porque em verdade eu vos afirmo que qualquer que disser a este monte, e a expressão a este, dá-nos a entender que ele aponta para o monte, talvez o maior monte ali próximo. A este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará, verbo no futuro, assim lhe será feito. E no verso seguinte, no verso de número 24, ele diz: por isso vos digo que quando vocês estiverdes orando por algo, acreditem já ter recebido, e vocês receberão. Que aula maravilhosa de fé! Já vi muitos pregadores pregarem nesse texto, levando a interpretação em outras direções, mas fazendo uma exegese direta do texto, texto com texto, fica muito claro e simples, até uma criança entende, que Jesus, quando viu aquela figueira, ele usa aquela oportunidade para dar uma aula prática e teórica sobre a fé. Vou dizer por quê. Porque Jesus amaldiçoaria uma figueira que ele mesmo criou, sendo ele o Criador, como João relata nos Evangelhos, que por meio dele foram criadas todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Porque ele amaldiçoaria uma árvore frutífera que ele mesmo estabeleceu estações para frutificar. Jesus não faria isso, a não ser que tivesse um propósito muito claro. Ele sabia que não era tempo de figos. Segundo, Jesus é Deus, onisciente, também sabia que não havia figos. Mas ele vê ali uma grande oportunidade de dar uma aula, uma lição. Lembrem-se que os apóstolos, eles estão na escola de Jesus. Foi um curso de 3 anos caminhando ao lado de Jesus, aprendendo com seus ensinos e aprendendo com as suas demonstrações, aprendendo com as experiências do dia a dia. E ali foi as duas coisas juntos, uma aula prática e uma aula teórica. Na parte prática, quando Jesus verbaliza a maldição sobre aquela figueira, dizendo: nunca mais coma ninguém fruto de ti. E é interessante que pelo registro bíblico ela continuou ali verdinha, formosa. E eles entram na cidade. Porém, o poder das palavras do Senhor, uma vez lançadas sobre aquela árvore, a partir daquele momento ela começa a operar e ela vai secando. E durante aquela noite esse fenômeno vai acontecendo e já pela manhã ela estava completamente seca.
Interessante que quando Pedro, então passando pela manhã, lembra-se e chama a atenção dizendo, olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou, ele não fala mais nada da figueira. Mas agora ele dá aula teórica, dizendo, em outras palavras, ele vai dar uma aula assim, vocês também podem fazer isso. Porque da nossa boca você pode amaldiçoar e você pode abençoar. Palavras têm poder. Por isso a Escritura diz, a vida e a morte estão no poder da língua. Tome muito cuidado com as coisas que você fala. Principalmente você, meu irmão, minha irmã, que é pessimista, que vive falando coisas negativas de si mesmo, do seu emprego, do seu casamento, da sua vida profissional, da sua casa, sempre proferindo palavras negativas. Eu me cuido muito desde que eu aprendi isso. Eu só falo coisas positivas, porque as palavras abrem portas e fecham portas. As palavras geram saúde e vida ou geram doença e morte, depende de como vocês usam. Nesse texto, Jesus demonstra isso, porque quando Pedro lembra a figueira e aponta para Jesus, mostrando que estava seca, ele diz, tenho fé em Deus. Em outras palavras, isso aconteceu por meio da fé. Porque eu, Jesus, quando falo as coisas, não duvido que vai acontecer. Eu sei o poder que as palavras têm. E eu quero que vocês aprendam a ter o mesmo. Por isso, agora em seguida, ele diz, em verdade, olha a expressão, em verdade eu vos afirmo que qualquer, e aqui qualquer é qualquer, não precisa ser pastor, não tem que ser aquela pessoa que ora muito, nem aquela que ora no monte, nem aquela que jejua, nem nada, qualquer que crê, qualquer que acredita, e qualquer que verbaliza o que crê. Em verdade, eu vos afirmo que qualquer pessoa que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Que interessante, né? Porque é no coração que a gente crê, e é no coração que a gente duvida. Segundo Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, diz que ali, com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Observe que é no coração que a gente crê e também é ali dentro que duvidamos, porque podemos dizer da boca para fora que estamos crendo, que estamos firmes e aqui dentro a dúvida. Mas se aqui dentro houver a fé, a convicção, então aquilo que nós falamos agora vai reagir no mundo espiritual e vai materializar no futuro, como Jesus disse aqui, crer que se fará, não é na hora. O monte não vai se arrancar no mesmo instante e voar dentro do mar, porque fé não é mágica. Fé é algo que causa uma reação no mundo espiritual. Eu uso uma expressão minha mesmo, que fé é o gatilho que libera o poder de Deus sobre a nossa vida. Já tive muitas experiências e tenho tido com o poder da fé. E eu estou ensinando a vocês hoje, não é só uma história da Bíblia, eu vivo isso também. Eu estudo isso há muitos anos e tenho procurado praticar e tenho colhido os frutos disso. Eu quero te ensinar isso nesse vídeo. Então, o que nós entendemos aqui? Que a fé, em primeiro lugar, não é arrepio, não é um calorão, não é um sentimento, não é nada, não é emoção. Fé não é talvez, fé não é será, fé não é quem sabe. Fé, segundo Hebreus 11, verso 1, é a certeza das coisas que se espera. Eu gosto de usar a expressão, fé é uma convicção interior. Quando você tem dentro de você aquela convicção interior de algo, isso é fé. Então aquilo está impregnado em você e dia e noite você ora por aquilo, visualiza aquilo na mente. Não duvida em nada que aquilo não chegará a você. E como Jesus está falando aqui,
então acontecerá. Isso é tão interessante, está tão relacionado à nossa vida diária, que no verso 24, depois dele falar sobre erguer o monte, lançar no mar e não duvidar no coração, no versículo 24 ele diz no mesmo contexto, quando vocês estiverem orando, vocês têm que acreditar que vocês já receberam, para que vocês recebam. Porque se você orar por orar, é lançar palavras ao vento. Então, tem que haver uma convicção interior daquilo que está se pedindo. No vídeo que eu ensino sobre a oração, eu uso uma das lições que eu dou ali, é terminar a oração agradecendo por aquilo que se pede, crendo que Deus responderá a seu tempo. Exemplo, quem está enfermo, você está orando pela cura, termine a oração agradecendo pela cura. E ela virá. Você está orando para que Deus abra uma porta para você, na sua empresa, no seu comércio, porta de emprego, ou para que você prospere na vida financeira, termine a oração agradecendo a Deus pelas portas que estão se abrindo. Você está orando para encontrar uma pessoa, para desenvolver um relacionamento, para se casar, termine a oração agradecendo a Deus pela pessoa que você vai conhecer. Isso é fé. Na medida que você ouve a Bíblia e lê a Bíblia, ela gera a fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então Jesus dá-nos uma aula prática sobre fé. E eu ensino vocês neste vídeo o seguinte: aprenda a verbalizar o que você precisa. Se alguém está orando por um carro, por exemplo, e o salário dele não é grande, é um salário pequeno, e um dia ele passa na frente da agência de carro, ele vê um modelo lá que ele interessa, ele olha, o preço às vezes está pintado ali, né, no para-brisa, ele diz, nossa, gostei tanto deste carro, mas com o que eu ganho, eu nunca vou poder comprá-lo. Nem ore mais, porque você nunca vai poder, porque você acabou de verbalizar isso. Se estamos orando por algo, você não pode confiar enquanto você ganha. Você não pode confiar na sua capacidade profissional ou mesmo na sua experiência de vida, mas sim no poder de Deus. Então, se você ora por um carro, quando você passar numa garagem e ver um modelo que você se identifica com ele, diga, um dia eu terei um carro igual a este. Então você está obedecendo e cumprindo as palavras de Jesus, lançando palavras de fé, dizendo ao monte, dizendo aquilo que você quer. E no tempo de Deus, porque Jesus diz, e crer, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Há muitos anos atrás, quando viemos do estado de Minas para o estado de São Paulo, a minha esposa não tinha uma máquina de lavar dessa completa, que lava, centrifuga e tal. Ela tinha um tanquinho. Nós tínhamos vendido nossos móveis em Santa Catarina para ir para o estado de Minas fazer a obra. Não foi possível levar a mudança, era muito caro, a igreja não se dispôs a pagar, então vendemos tudo. Eu tinha 30 e poucos anos na época, tudo que eu tinha eu vendi tudo, levamos apenas caixa com algumas panelas, louças, roupas de cama, objetos pessoais e meus livros. E lá Deus foi nos abençoando e fomos conseguindo de novo as coisas, os móveis, mas a máquina que ela tinha e vendemos lá ela não tinha, ela ganhou um tanquinho lá mais simples. E quando chegamos em São Paulo, ela ganhou um tanquinho daqueles que só lava, que não centrifuga, que não enxagou, simples. E ali fomos caminhando, trabalhando na obra. Eu sempre trabalhei na obra de uma forma muito honesta, muito correta, sempre buscando em Deus os recursos que precisava. E Deus gradativamente foi nos abençoando. E ela queria muito a máquina de lavar, mas num primeiro momento eu não tinha condições de comprar. Mas eu comecei a orar por uma máquina de lavar. E eu lembro que os irmãos chegavam na minha casa e diziam, pastor, vai ali, ó, ali onde eles consertam, ali tem máquina ali recondicionada, novinha. E eles tinham razão, era verdade, tinha sim máquinas recondicionadas, consertadas, dessas completas, né? Mas eu estava orando, eu dizia, não, meu irmão, o Deus que dá uma usada, dá uma nova. Eu vou entrar numa loja, eu vou comprar a melhor máquina de lavar roupa e vou pagar à vista em dinheiro.
Dias foram passando, muitas vezes minha esposa desanimava, ele dizia, não aguento mais torcer a roupa na mão, pendurar ali. Eu digo, calma, nós estamos orando. Se você não tem paciência, você não verá milagre. Vamos orando. Aí passou um tempo, fui pregar em Minas Gerais, num lugar bem remoto, num lugar muito simples, humilde. E lá os irmãos me abençoaram com uma boa oferta financeira. Eu tinha material na época que se usava o DVD e o CD, eu tinha 12 temas gravados em DVD e muitos outros em CD. E eu vendia todo aquele material. E nós não tínhamos ainda também os armários de cozinha. Ficamos 1 ano e pouquinho com as louças e panelas em caixas de papelão no chão. Para se você não sabe, essa é a vida de obreiros, de homens que servem a Deus. Naquela viagem, com o dinheiro que entrou, eu passei numa loja. Eu disse para o rapaz que estava comigo, lá era uma região de moveleira, né, um setor moveleiro, eu vou comprar um armário de cozinha para minha esposa. Ele disse, pastor, pode comprar no meu nome, depois você manda as prestações e eu vou pagando aqui. E assim fomos, comprei, dei uma entrada, ele disse, pastor, eu mando levar para você, entrego lá. Beleza. Quando ele me leva na rodoviária, chegando na rodoviária, ele com os olhos marejados de lágrimas, se despediu de mim e disse, pastor, pode deixar que eu vou pagar os armários de cozinha para você e vou mandar entregar lá ainda. E eu fui embora em paz, com aquela boa oferta na mão. Quando eu cheguei em casa, eu disse para minha esposa, eu tenho 2 notícias para te dizer. A primeira, nós ganhamos os armários de cozinha. E a segunda, eu estou indo logo mais lá no centro, nas lojas, e eu vou comprar para você a melhor máquina de lavar e vou pagar à vista. E assim eu fiz. Foram alguns meses de oração, mas Deus cumpre a sua palavra. Esta boa oferta e esta grande venda de material foi numa igreja de interior, de roça. Eu morava em São Paulo, estava acostumado a pregar em grandes, médias e pequenas igrejas, preguei em grandes eventos, vendia material, mas não em tão grande quantidade. Mas quando Deus responde a nossa oração, é assim. Certa feita eu estava orando, precisava de um dinheiro, estava orando de manhã e por coincidência aquele dia eu estava com a minha carteira no bolso. Isso geralmente não acontece porque ela fica numa gaveta na minha casa. Eu acho que eu já estava pronto para sair ou alguma coisa e eu botei a carteira no bolso e fui orar primeiro. E orando eu senti uma fé, um poder de Deus e resolvi fazer algo. Porque fé é atitudes e é palavras. Eu tirei a minha carteira do bolso, levantei ela para cima, tinha R$10 dentro da minha carteira. Nunca me esqueço. E eu disse, Senhor, eu quero 100 vezes mais o que eu tenho dentro da minha carteira. E senti naquele momento que a minha oração subiu como uma flecha ao trono de Deus. Tive uma convicção naquele momento. Foi uma única vez, uma única oração, mas cheia de fé. Quando eu tiro a carteira e mostro para Deus, eu estava dizendo para Deus, eu creio, eu acredito que tu podes fazer. E a minha oração subiu como uma flecha ao trono de Deus. Guardei a carteira, saí e fui fazer minhas lidas. Na outra semana eu estava com este valor nas minhas mãos. E eu poderia contar aqui inúmeros milagres que vieram da fé. Cheguei de volta de outro estado para cá, estava sem carro. Comecei a orar e pedir a Deus, Senhor, eu preciso de um carro para fazer a tua obra. Orei 2 semanas pedindo um carro a Deus. Quando foi um dia, eu tinha um irmão que saíamos fazer trabalhos juntos. Ele tocava violão e eu pregava. E um dia desses, na volta de um culto, chegamos na casa dos meus pais para tomar um café e jantar. Ele disse, olha, Deus tocou no meu coração para mim dar um valor X para você comprar um carro. Eu não tinha falado nada para ele. Vocês estão vendo, meus queridos? Aqui está a fé. Aprenda a exercer fé. Quero dizer mais uma vez, fé não é emocional, emoção não é fé. Ah, pastor, eu senti um arrepio. Arrepio não é fé. Eu senti um calorão. Calorão não é fé. Fé é uma certeza interior. Fé é uma convicção que Deus fará o que diz na sua palavra. Que Deus responderá a nossa oração.
Se você está buscando por algo, não importa em que área da vida, se é espiritual, ministerial, conjugal, financeira, acredite e comece a verbalizar. Ore a Deus pedindo, como Jesus fala aqui no versículo 24. Ore pedindo, termine agradecendo, obrigado por tua resposta e comece a falar. Eu vou adquirir isso. Tal porta vai se abrir, tal coisa vai acontecer. Esse ano ainda eu vou me casar. Enfim, comece a verbalizar, como Jesus ensina aqui, a falar ao monte da sua vida. Porque, segundo alguns estudiosos na cultura judaica, o monte a qual Jesus se refere aqui era uma expressão popular para problema. Então, remover o monte poderia ser comparado a remover um problema. Jesus está ensinando nesse texto, verbalize, fale com fé. Assim como eu falei à figueira e ela secou, se eu tivesse proferido bênção, ela teria frutificado. Nossas palavras têm poder e eu quero crer que Deus quer fazer mudança na sua vida. Grandes milagres virão. Aprenda a exercitar a sua fé em Deus e a sua vida, ela vai mudar. Ore comigo agora. Se esse vídeo falou com você, se você precisava desta palavra, se você está pedindo algo, comente aqui nos comentários. Pastor, eu precisava desta palavra, veio de Deus, é direção de Deus. Coloque em prática e você viverá grandes milagres na sua vida para a glória de Deus. Oremos. Pai bendito, Pai santo, sabemos que o Senhor sempre responde às nossas orações quando cremos. Te peço agora que esta palavra ministrada venha gerar fé no coração do teu povo. Que eles possam crer e que aquilo que eles estão precisando ou buscando, seja uma cura física, um milagre na família, seja encontrar uma pessoa, seja que as portas do seu comércio, empresa, negócio se abram, seja que as portas do emprego se abram, não importa, Senhor. Cremos e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas mediante a nossa fé, pois precisamos crer na tua palavra, crer no teu poder para receber as tuas bênçãos. Que esta palavra venha abençoar muitas pessoas em muitos lugares, pessoas que hoje, Senhor, estão em uma situação bem difícil, tudo está dando errado, elas estão no fundo do poço. Que através desta palavra seja, meu Deus, uma vitamina espiritual que as levante, Senhor, desta situação e que grandes portas se abram diante delas, que vejamos e ouçamos os testemunhos para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.